Estamos de volta, segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a TV do Povo, hoje com o presidente da Câmara Municipal, vereador Walter Moreno Panhossi, além do nosso querido Sargento Júnior, chefe de instruções do Tiro de Guerra 02043. Sargento, o senhor assumiu o comando no dia 13 de janeiro, acredito com muitos projetos, né, dando essa nova cara para o Tiro de Guerra, através de parcerias, como o presidente havia comentado no início do programa, e nós tivemos um evento recentemente onde o presidente esteve também acompanhando uma cerimônia do Tiro de Guerra e iniciando o ano. E a gente sabe que o Tiro de Guerra tem uma participação fundamental em campanhas, em ações que são realizadas aqui em Tupã, e tenho certeza que não será diferente nesse ano. Perfeito. Realmente, nós começamos o trabalho de instrução dia 4 de março agora. Antes mesmo do mês de fevereiro, a gente já tinha essa parceria com a nossa Prefeitura Municipal, não só do Executivo, mas principalmente do Legislativo, onde envolveu secretarias de obras, meio ambiente, né? Ou seja, agora com a nossa Secretaria de Saúde, tudo para dar o conforto a esses jovens. E como nós também sabemos da conjuntura atual da nossa Prefeitura, o nosso prefeito Ricardo autorizou, inclusive, ele como diretor do nosso Tiro de Guerra, a que eu captasse amigos para o Tiro de Guerra. E aí, por minha surpresa, a gente saiu ali, né, recebendo doações em material, doações em dinheiro, tudo transparente, né, tudo documentado, para que nós possamos hoje apresentar para a nossa sociedade aquela nova repaginação do TG. Então hoje você passa pela nossa Avenida Tapuios, verifica um Tiro de Guerra totalmente diferente há 2 meses atrás. Dá gosto você observar um prédio histórico que vai completar 72 anos e que realmente já formou muitos líderes ali, que é a função justamente nossa. Paralelo a isso, a gente pode perceber também algumas instalações internas que estavam degradadas, a gente melhorou, justamente para poder mostrar algo para esses meninos que estão aqui à minha retaguarda e os demais que estão trabalhando ou estão em casa. E por que você me pergunta isso, Glaucio? Porque o nosso Tiro de Guerra, ele caminha juntamente com a sociedade. Agora mesmo recebi uma reunião com o nosso prefeito também de Bastos, parceiro do nosso Tiro de Guerra, solicitando apoio para outras atividades. Já no dia 1º de abril já temos uma atividade também com os nossos vicentinos, né, coleta de alimentos, já pensando naqueles irmãos que precisam. Claro. Teremos aí no mês também de abril, já conversei com o Ricardo, está dependendo apenas de algumas agendas aí, a questão da nossa campanha do agasalho. Então, ou seja, a nossa função aqui é não só somar as parcerias, mas servir. E como eu falo, nós seguimos um calendário, né, também temos autorização da nossa região militar, tudo com cautela, com cuidado, e principalmente, né, mostrando à sociedade que o Tiro de Guerra ele não é um bloqueio, como muitas pessoas pensam, para um jovem. Ao contrário, nós estamos lá justamente com os portões abertos e somando forças perante, né, as nossas organizações não governamentais, ou até mesmo a nossa prefeitura, em diversas atividades. Teremos aí mais para o meio do ano uma competição também que vai envolver um pouco mais a nosso município, tudo com a intenção também de arrecadar fundos e fazer o quê? Donativos a entidades necessitadas. Temos o nosso Dia do Soldado, 25 de agosto, depois tem 7 de setembro, aniversário da cidade, que já se aproxima também com o aniversário do Tiro de Guerra. Então, até dezembro, a gente vai estar aí com várias, né, frentes de trabalhos, Cidade Limpa, alguns municípios já me ligando também se a gente pode apoiar. Então, assim, eu posso dizer em geral, nós temos muita coisa para fazer e para servir. É importante esse detalhe que o senhor citou agora, que é a questão das parcerias. Até então, algumas pessoas achavam que não podia ter esse tipo de parceria com empresas, comerciantes, e pelo contrário, isso é saudável, é autorizado. Sim, exato. Hoje em dia, como se fala em parcerias, né, e principalmente, né, no quesito de autorizações, tudo que nós fazemos aqui, nós solicitamos e informamos, né, a nossa região militar. E o Exército, ele, como eu falei, tem mudado. Porque na atual conjuntura você não caminha só. Claro. E como não existe uma parceria entre Prefeitura Municipal e Exército Brasileiro, ou seja, ele cede a nossa instalação, o Exército cede o instrutor, armamento, fardamento, tudo. Então nós temos que, por si só, contribuir. E essa contribuição é o que nós podemos fazer, não só apenas na parte social, mas também com a segurança. Então antigamente tinha aquele receio, aquele medo, aquela coisa, não. Nós estamos aqui com a intenção diferente, novos olhares, portão de Tiro de Guerra aberto, né, o tempo todo. E, como nós comentamos no Legislativo, né, é ajudar o próximo.
Presidente, eu queria também tocar num assunto. O sargento comentou aqui a questão dos atiradores estarem dispostos a servir, a ajudar a sociedade. E a gente sabe que, infelizmente, em muitas campanhas, em muitos projetos, faltam exatamente voluntários, pessoas para ajudar na realização, na arrecadação, enfim, em vários tipos de campanha. Quer dizer, é importante essa ajuda por parte do tiro de guerra. Sem dúvida. Acho que todo trabalho social requer muito voluntariado, né? E muitas vezes a própria entidade, seja ela qual for, hoje há escassez de material humano, né? Porque a vida cada dia é mais corrida, mais atribulada e falta material humano. E aí é onde entra, muitas vezes, essa questão até do tiro de guerra, né? Dos atiradores, né? Quando podem ajudar, no caso, o Júnior falou sobre a questão dos vicentinos, né? Que eu faço parte, já há 40 anos, e nós temos também essa questão de falta de material humano, porque vai entrando pessoas dentro da sociedade, mas não tanto quanto sai. As pessoas vão ficando velhas, como nós vamos ficando velhos. Então é importante isso. Então a gente sempre agradece. Eu só queria voltar a uma pergunta que eu fiz lá atrás. E o senhor disse que em Lins eles ficam internos, né? E eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas. Esses de Lins, por exemplo, os atiradores lá, eles recebem? Sim. Eles recebem. Recebem vencimento. E aqui não recebem? Não recebemos. Não aqui. Recebe. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, Júnior, aqui em Tupã nós sabemos que nós somos muito mais jovens que esses 50 que estão. Como é feito essa seleção? E esses jovens que não fazem o tiro de guerra, eles são dispensados e pode ser voltado a chamar ou não, já se passou, como você falou, a idade de 19 anos. Então, como funciona essa questão da seleção desses atiradores? O jovem auxiliar está no corrente ano, nós temos aqui em Tupã em média de 400 a 500 né, candidatos que se alistam anualmente. Desses 400 a 500, nós sabemos que eu tenho universitário, eu tenho jovens que às vezes têm alguma limitação. E aí, na própria alistamento, já se feita uma triagem e marcada uma data para que os mesmos se apresentem, geralmente agosto ou setembro. Desses 500 ali, nós já verificamos a parte intelectual, física, odontológica, médica. Então, já é feita uma boa triagem e encaminhados os resultados, né, para Brasília. Então, ou seja, primeiro segue o escalão de comando, São Paulo e Brasília, né, na diretoria do Serviço Militar. E lá se faz uma triagem desses resultados e já dispensa alguns, no chamado excesso de contingente. E quando é que eles vão estar sabendo disso? Apenas em janeiro do ano que vem. Então eles se apresentam mais ou menos em torno de 10 a 15 de janeiro. Então daqueles 500 que se alistaram, de 400 a 500, voltam para nós ali em média de 300 a 350. E desses 350, a gente fica apenas com 150, que voltarão em fevereiro de 2018. E desses 150, a gente pega de preferência os voluntários, como foi aconteceu esse ano. Aí é engraçado que muitas vezes o garoto é voluntário, mas já passou numa faculdade, conseguiu um emprego melhor fora do município. Aí nesses casos a gente acaba dispensando e optando em pegar o jovem que está por aqui mesmo. Aquele que foi dispensado, por excesso de contingente, em princípio ele não tem mais vínculo conosco, né? Ele recebe a sua certificado de dispensa de incorporação, chamada CDI, é marcada uma data, né, num determinado local, e ele faz juramento à bandeira. Pronto. A partir dali ele é um reservista apenas, mas ou seja, ele é um dispensado, não tem vínculo. Não há necessidade de buscar carimbar os seus 5 anos, como os jovens irão ter que fazer depois de servido, né? E quanto à rotina, sargento, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do dia a dia deles. Tá. Né? Quais são as instruções, o que eles realizam, os treinamentos que eles realizam durante esse período que eles estarão aqui no tiro de guerra? Os jovens chegam por volta de 5h30, 5h40 da manhã. Nós já temos uma equipe semanalmente, né, por volta de 10 atiradores que já chegam 1 hora antes, ou seja, 4h30. E eles já se preocupam em fazer o quê? O café, o chá. Nós recebemos diariamente também o pão cedido pela nossa cozinha piloto. E alguns já se preocupam na parte disso na sala de instrução, no preparo, limpeza. De modo que quando nós chegamos ali por volta, né, de 15 para 6, tomamos o nosso café. Sempre fazemos o quê? O hábito de fazer uma oração antes das instruções. Isso é importante, né? E logo em seguida, às 6 horas, começamos a atividade propriamente dita.
De segunda, quarta e sexta, nós fazemos a instrução teórica e prática com eles. E às terças, quintas e sábados, realizamos a parte da educação física, o chamado treinamento físico militar. Onde eu tenho instruções que envolvem a parte inicial, né, de justiça e disciplina, a parte de instruções práticas que envolve um pouco a parte de operacionalidade e o treinamento físico, que é justamente onde vai começar a entender um pouquinho mais como é que o seu corpo pode se comportar a uma corrida, então uma corrida leve, existe um alongamento, instruções de piscina que nós fizemos semana passada juntamente ao nosso corpo de bombeiro, então tudo com cautela para que a gente consiga realmente ganhar, né, espaço de tempo e ao mesmo tempo, gradativamente, ele consiga aí ter um pouco mais de condicionamento físico. As instruções não ficam só apenas, né, em sala, nós teremos também agora na sexta-feira instruções que vão envolver um agente da Polícia Rodoviária Federal, que é amigo do tiro de guerra, que vai vir dar coordenadas e orientações, principalmente para nossos atiradores que possuem moto. A gente vê nos hospitais aí o índice de acidentes com motocicleta é alto. E às vezes por imprudência, né? Às vezes a gente tem duas diferenças, né? Quem faz o curso de motociclista vai entender que existe um motoqueiro e existe um motociclista. O motoqueiro é aquele que empina, que sai batendo, gritando, fazendo algazarra, não tem noção de... respeita tudo que rege o Código de Trânsito Brasileiro. Já o motociclista segue regras, sabe realizar uma boa frenagem. Então, esse amigo, né, no tiro de guerra, que é o agente Farias e o agente Miguel, que é daqui de Tupã, vem beneficiar gratuitamente, ou seja, sem ônus para nós, e vem a brilhantar não só esse ano, mas já vieram anos anteriores, com instruções de segurança no trânsito. Então, isso faz parte do nosso cotidiano, né? Já mais à frente, ali metade de maio e no finalzinho de outubro, a gente faz 2 acampamentos, né, onde coroa com todas as instruções que nós realizamos, não só no início desse ano, mas também no final do ano que vem. Perfeito. E uma informação importante, né, presidente, é que, como disse o sargento, em muitos casos os jovens são voluntários, querem, né, prestar o tiro de guerra, querem participar dessa instrução. Inclusive temos aqui alguns jovens, né, atiradores, entre eles eu estou aqui com o atirador Vargas, né, saudar a presença, agradecer a você, Vargas, em nome de todos os atiradores. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, já que estamos aí na reta final do programa, eu deixei você mais para o finalzinho, para você, né, ficar mais à vontade, mais tranquilo, mas a sensação de poder estar defendendo nosso país, não deixa de ser uma defesa do nosso país, como jovem, né, conhecendo o trabalho, a importância das Forças Armadas. E é claro, como disse o sargento, uma informação que nos deixa felizes. Vocês querem estar lá, vocês fazem questão de aprender, de conhecer, de ajudar, principalmente aqui na nossa cidade, aqui em Tupã, cabe muito essa ajuda do tiro de guerra, em campanhas, em ações, onde pessoas precisam do apoio e da ajuda de vocês. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom, nessas primeiras semanas está sendo um pouco difícil para a gente se acostumar, né? Mas já está sendo muito gratificante por poder ajudar, né? Porque a gente já vai começar a ajudar já no próximo semestre, né? Com a campanha do agasalho, vai juntar alimento, né? Então, tá um pouco difícil no começo para acostumar, mas depois que acostumar... Mas eu acredito que com o passar do tempo, vocês irão sentir a mesma sensação que o sargento sentiu em algumas missões, que é ajudar as pessoas, a alegria das pessoas. Quando você for entregar uma cesta básica, quando você for entregar um agasalho que foi conquistado através de uma campanha, acho que naquele momento da entrega vocês também vão ter essa gratificação, essa recompensa. Então acredito que a partir de hoje vocês estarão defendendo o nosso país, à disposição do Brasil, e tenho certeza que aqui todo mundo acho que compartilha da mesma opinião. Então boa sorte para você, sucesso e com certeza um belo time, hein, sargento? Agora um trabalho começando agora e 50 jovens dispostos a ajudar a nossa cidade. Exatamente, e assim, eu sei que o programa já está encerrando, mas eu gostaria de deixar inclusive, né, uma mensagem aos jovens que vão estar chegando esse ano para a seleção, que venham como se estivesse chegando em casa, não venham com receio, com medo. Nós estamos de braços abertos para vocês e principalmente para a nossa sociedade. E eu peço também a gentileza dos nossos empregadores, né, que hoje empregam os nossos meninos, que dê uma olhadinha um pouquinho, que quebre um pouco nesse receio, desse medo, que achar o tiro de guerra é um empatador no seu trabalho. O tiro de guerra, ele é um contribuinte.
Nós temos aqui, posso dizer, 2 ou 3 empresários que eu conversei, um deles é o Baiano, outro é o Altair, lá do Pura Arte, e a gente num papo, assim como o nosso vereador também, e alguns outros que pensam da mesma forma que eu, o atirador que hoje chega para nós lá, ele chega pronto, porque ele passa por várias seleções, passa por vários exames, que muitas vezes quando você emprega uma pessoa comum, não estou discriminando isso aqui, nada disso, ele passa apenas por o quê? Afere uma pressão arterial, ausculta, coisa que 10, 15 minutos no máximo. Ali você passa por várias provas. E às vezes ele chega no ano dele que concorre ao processo, ele já é barrado naquela empresa, não, você vai fazer tiro de guerra, você não pode servir, vai ser isso, vai ser aquilo. E eu conversando com o Altair, ele falou uma coisa para mim, Júnior, eu tenho funcionário que chega às 6h30 da manhã e tem atirador que chega às 8h30. Eu comparei os dois, são da mesma idade, e a produção é diferente. Ou seja, o atirador que chega às 8h30 produz mais do que o cara que chega às 6h30. Então você nota o comprometimento dos jovens. A disciplina. Exatamente. Então, assim, o fato dele estar concorrendo ao processo ou ele estar realizando um tiro de guerra por esse período, eu gostaria que os senhores, encarecidamente mesmo, porque eu já passei por essa situação, não olhassem negativo, mas sim dessem uma voz de confiança. Aquele jovem que bateu na sua empresa e pediu um emprego, falou assim, poxa, só tem uma vaga. Olhem, nós temos jovens aqui atrás que têm vários cursos. E cursos feitos, inclusive, para a nossa ETEC aqui, que, por salvo me engano, se conversar com o nosso Mauro Guerra, passaram por um processo seletivo. Claro. Não foi um curso que você fez uma inscrição qualquer, não. Passou um processo seletivo. Tem um vestibulinho lá. Tem o vestibulinho. Então você tem pessoas qualificadas para te servir. Então hoje eu penso muito, conversando com esses nossos empresários, conversei com o Baiano, conversei com o Toninho da G10, conversei agora com o doutor, assim, vários outros também que eu já bati um papo, informalmente ou formalmente. Eu acho que a gente tem que quebrar essas barreiras, esse preconceito, da mesma forma que eu poderia ter um jornalista, que todo jornalista é isso ou aquilo. Não, a gente sabe que o teu trabalho é levar a comunicação, e eu acho que hoje nós temos que pensar assim, se a gente começar a olhar para esse enfoque, a gente vai perder, né, esse medo e vai dar oportunidade para esses garotos que estão aqui hoje. Alguns têm emprego, outros não têm, mas eu sei que tem qualidade, tem qualificações. E como o nosso próprio prefeito fala, assim como tem meio legislativo, nas vezes que eu já estive lá, e os mesmos, com certeza, batem nessa tecla, é evitar que o nosso jovem vá embora de Tupã. E muitas vezes é aquele ditado, né? O cara vai embora, ele vai vender, o valor dele lá fora é reconhecido. Isso eu tiro de exemplo, que eu trabalhava em Macapá, e eu tinha lá um médico que foi o primeiro colocado na Universidade Federal do Pará, no vestibular. Durante 6 anos, ele foi o melhor aluno. Quando terminou a faculdade de medicina, ele voltou para o Macapá. E foi trabalhar no hospital, não foi muito bem reconhecido, não valorizado. Aí ele veio fazer uma prova de residência aqui no estado de São Paulo. Chegou na capital, fez a prova da residência. Um médico, por caso, olhou o perfil dele, gostou, falou, fica comigo. Hoje, faz 4 anos que ele está aqui no estado de São Paulo. Perguntei para ele, doutor, vai voltar para São Paulo? Ele falou, não volto para o Macapá, não. Nada contra, mas vocês me receberam muito bem aqui. Então, ou seja, o Estado perdeu uma pessoa, o valor, para outro, ou seja, que não deu aquele momento. Então, nós não queremos isso. Então, empregadores, eu solicito mesmo, dá uma olhadinha com carinho, pensa, não discrimine. Eu acho que se você fizer isso, você vai somar forças como eu, Walter, outros empresários que eu acabei de falar agora há pouco aqui, que já pensam da mesma forma. Que eu acho que quando você abre uma oportunidade, você tem tudo. E deixo aqui aberto aos senhores que, poxa, estou lá à disposição. Qualquer dúvida, pode ligar, pode me procurar, que eu estarei com certeza, né, atendendo, chamando de vocês. Muito obrigado mesmo. Em nome do Tiro de Guerra, né, nosso braço forte. Importante, né, presidente, esse apelo para que o empresário olhe com bons olhos esses jovens que nada mais querem aprender do que aprender, de doar, de ajudar as pessoas, e que porque realmente no passado havia aquela imagem negativa. Vai prestar tiro de guerra, não quero, vai dar trabalho, vai chegar tarde, vai atrasar. Mas não é bem assim, né? Acho que é o momento de a gente começar a rever esses conceitos e ver que a coisa é bem diferente. Como foi falado, né, o Júnior falou muito bem, a produção não é o tempo, né? A produção aumentou porque teve disciplina, né? E eu acredito que todos os empresários que abrem mão, que, né,
oferece esses jovens para fazer o tiro de guerra, eles só ganham com isso. Mas ainda eu quero, rapidinho, eu sei que nós temos esgotou, eu quero fazer 2 perguntas. O antigo, nós tínhamos o Standard. Ainda funciona ou não funciona? Ainda funciona, o pessoal vai lá para fazer tiros, né? Tá. A segunda pergunta é com relação ao fardamento. O fardamento, ele é oferecido pelo governo, pelo município, ou cada um tem que comprar o seu fardamento? Não. Primeira pergunta sua, nós podemos dizer assim, a questão do stand. Nosso stand está em funcionamento, né, normal. Nós estamos com um projeto já deixado pelo subtenente Cardoso, que era uma revitalização dos padrões normais do stand, aonde a gente tem feito aí alguns contatos com alguns empresários que queriam pleitear um clube de tiro em Tupã. Hoje, o adepto ao tiro, ele não atira aqui, ele tem que ir à Garça, que lá tem justamente um stand dentro dos padrões, ou seja, das normas regidas pela Polícia Federal. Então hoje nós temos aqui o nosso stand que recebe outros tiros de guerra e também a nossa Polícia Civil, porque é uma área ampla, tudo. Por mais que hoje a gente já tem lá casas, né, ou seja, condomínios sendo montados na região, nós temos toda a segurança possível para poder realizar tiros em área que não afete justamente a terceiros. Então, ou seja, o que está precisando hoje é um somatório de forças para que a gente consiga, de repente, o nosso sonho, e o do Cardoso também que foi embora, é deixar, ou seja, montar o nosso clube de tiro, inclusive, foi um clube de Vanuíri, né, em homenagem à nossa Índia, para que todos aqueles, não só o Exército, mas também as outras forças e adeptos, né, possam lá realizar campeonatos e outras coisas a mais. E até mesmo trazer. Nós tivemos agora, conversando com o Enoque, ele falou que fez feito aí, recentemente uma competição lá em Garça, que juntou mais de 300 pessoas. Isso para o município é bom, porque você envolve hotel, alimentação, hospedagem e outras coisas, né? Certo. E quanto à questão do fardamento, o fardamento ele é justamente pago pelo próprio Exército. Então o Exército, na cadeia de suprimento, ele entrega aos tiros de guerra, gratuitamente, todo o pacote necessário para o ano de instrução. Então eles receberam um fardamento novo, depois receberam um fardamento que a gente chama de o tipo 2, né, que é um fardamento mais usado, para que ele possa realizar as atividades de campo e de instrução. Então, ou seja, não tem ônus nenhum. Aquele atirador que queira comprar, por exemplo, eu quero comprar uma farda, aí sim, é direito dele. A única coisa que a gente muitas vezes gasta é apenas com a sua tarjeta, né, com o seu nome, que ele vai levar de recordação, e a camiseta no final que ele leva embora também. Perfeito. Bom, só agradecer então ao Júnior e também falar do Cardoso, né, que ele passou por aqui, esteve conosco aqui. Parece que foi também lá para a região do... Não sei se ele foi para Amapá também. Ele está em Manaus. Manaus. Para Manaus. E até convidou para nós lá dar uma pescada uma hora. Quem sabe a gente vai lá, porque eu gosto de pescar. Mas ele passou por aqui também, grande companheiro, que Deus abençoe ele e os familiares dele. Parceiro importante com a Câmara também, muito, né? Nas muito, sessões da Câmara, sempre estava ali, o pessoal, até fica o convite aqui, sempre que a gente tem alguma reunião, assim, a solenidade mais importante, ele mandava os atiradores, pedia para que fosse lá com a bandeira, e o pessoal ficava lá. Então a gente até já vai pedir em público, né? Sim. Quando a gente precisar, se for possível, né? Não, também no CD, que ele esteja realmente seguindo porque vocês ficam um período, parece, um determinado período, depois vocês vão mudando, né? E que ele encontre lá também, eu tenho certeza que a hospitalidade que nós damos aqui para ele, que ele encontre também, porque lá é terra dele, também ele já esteve lá. Agradecer a sua presença, dos atiradores, muito obrigado. Eu sei que o dia de vocês são corridos, mas a importância de bate-papo, até para a população, a região que nos está assistindo, né? Saber um pouquinho mais do tiro de guerra, né? Que muitas vezes a gente passa ali em frente de quem não conhece, né? Fala, puxa vida, ali é um exército de guerra, né? Não, ali nós somos nossos companheiros, nossos parceiros, isso é importante. Muito obrigado. E aí sim, o tiro, né, como se fala o próprio nome, né, é jovem, é aguçado. São esses meninos que estão aqui atrás, né? Então é isso que é gostoso. Estamos montando parcerias com prefeituras também da nossa região. Então qual é a pedida desse sentido? É mostrar um pouco para esses jovens também de outras cidades, como Iacri, Bastos, como é que funciona, como é que é a carreira militar, né? Ou seja, como pode chegar, e também servir os nossos amigos vizinhos, né? Então assim, hoje não se fica mais em Tupã apenas, não. Nós podemos estender nesse raio de 40 quilômetros aí, mostrando a nossa farda camuflada, ou seja, o Exército Brasileiro. Com certeza.
Bom, nós queríamos agradecer mais uma vez a presença do Sargento Júnior, Antônio Carlos Santos Júnior, a chefe de instruções do Tiro de Guerra 02043. Boa sorte, sucesso à frente do comando aqui em Tupã. Parabéns aos jovens que estão aqui. Leve um abraço aos 50 atiradores do Tiro de Guerra e tenho certeza que a população poderá contar com o Tiro de Guerra, as entidades poderão contar com o Tiro de Guerra, essa parceria importante junto ao Poder Legislativo, o Poder Executivo e principalmente junto às entidades. Então, eu queria até que o senhor deixasse um telefone de contato, alguma informação que a população, de repente um empresário que queira ajudar também. Ótimo. Então, nosso Tiro de Guerra fica localizado na Avenida Tapuias, 830, o telefone é o 3496-1184. Então, ele pode procurar lá não só a minha pessoa, mas também meus dois braços direitos lá, que é o Valdecir, o Barbosa. Ambos têm lá mais de 20 anos de tiro de guerra, é a nossa memória viva. Então, ou seja, se eu não estiver lá, de repente eu saio para alguma situação de uma reunião ou em busca de parcerias, pode deixar que eu retorne. Então, aquele empresário que, se de repente quiser alguma informação, eu tenho uma vaga de emprego, você tem alguém assim com essa qualificação, a gente tem um banco de dados. Seria como se fosse um PAT, posto de atendimento ao trabalhador ali, mas nós temos um banco de dados e nós queremos, nosso objetivo é inserir esses garotos. E tenho certeza, aquele que der a oportunidade, nós ficaremos felizes, porque ele vai ser acompanhado não só pela minha pessoa, mas também, então, ou seja, não vai ter como um garoto desse dar problema. Nós tivemos, assim, exemplos de anos anteriores e hoje nós temos grandes nomes aí, personalidade, Dr. Ximenes, e outros delegados de polícia que passaram pelaquela casa também, não só a magistratura, mas também pessoas que um dia, conversando agora semana passada, numa palestra que eu tive a oportunidade de passar lá com o Dr. Raui, um dos delegados que coordena hoje lá, com a ATA, falou para mim assim, Júnior, quando eu estava no tiro de guerra, eu estava meio que desorientado. A partir do momento do tiro de guerra, eu botei na minha cabeça que eu queria ser delegado, e hoje eu sou delegado. Olha que bacana. Parabéns, Sargento. Obrigado pela presença. Presidente, parabéns pela iniciativa, trazendo aqui o Sargento, falando sobre essa nova cara, essa nova roupagem para o nosso tiro de guerra. O programa Ponto de Vista fica por aqui. Agradecemos a sua audiência. Hoje recebemos o presidente da Câmara Municipal, o vereador Walter Moreno Panhossi, com o chefe de instruções do Tiro de Guerra, Sargento Júnior. Essa é a TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Até mais.